Ok, então, mais uma vez, bom dia a todos. Então, na aula de hoje, eu vou retomar um pouquinho o que a gente fez na aula passada, aquela discussão do potencial degrau. Eu vou tentar terminar esse cálculo completo, ver o caso. Nós basicamente vimos o problema quando a energia das partículas era maior que a altura do potencial. Nós vamos fazer o caso onde a energia é menor que a altura do potencial, fechar essa discussão. E eu vou tentar, no final da aula, montar o problema da barreira de potencial, né, que é um potencial que é V0 só numa região finita e é zero fora disso, onde o tunelamento fica mais evidente, fica mais legal de discutir. Então, eu vou começar repassando um pouquinho os slides da aula anterior, aí a gente vai para terminar a conta. Então, deixa eu compartilhar a tela da aula de ontem. Então, está aqui. Então, nós começamos, então, a discutir o movimento em toda uma partícula, de um feixe de partículas, na verdade, num potencial desse tipo. Então, um potencial que é constante por partes. Então, a solução é sempre do tipo partícula livre. E vou pular essa parte aqui da equação da continuidade. E, então, só para a gente ter uma base, né? Eu acho que eu não falei com muito detalhe isso na aula passada. Qual que é o movimento esperado classicamente de uma partícula que interage com um potencial desse tipo? Então, tem duas situações, né? Então, você tem aqui uma partícula com uma certa energia, que nesse lado aqui, se ela está do lado esquerdo, é só energia cinética, o potencial é zero. Então, E igual a mv02 sobre 2, ou a velocidade é raiz de 2e sobre m. Já está escrito aqui embaixo. Então, se essa energia é menor que a energia potencial V0, a partícula vem, bate no potencial e volta. Então, se a gente tem um feixe de partículas com uma certa densidade ρ0, que é o número de partículas por unidade de comprimento, todas essas partículas do feixe batem e voltam. Então, o fluxo de partículas que chega, né, que é o número de partículas por unidade de tempo que cruza um determinado ponto da esquerda para a direita, é ρ0 vezes V0. Né? Esse é o fluxo. E como todas as partículas voltam, o número de partículas que cruza da direita para a esquerda, né, o feixe voltando, também é ρ0 V0. A partícula bate com V0, volta com V0. Agora, se a energia das partículas é maior do que V0, então essas partículas têm energia suficiente para passar para o outro lado. Então, do outro lado, uma vez que elas estão aqui, a energia é dividida agora em energia cinética e energia potencial. Aqui não é V0, aqui é V, é a energia da partícula depois que ela passou, depois eu vou corrigir aqui. Então, a energia é mv2 sobre 2 mais a energia potencial V0. Então, a velocidade da partícula do lado de cá é menor, né? Você passa o V0 para o lado de lá, resolve, dá esse valor aqui embaixo. Então, a velocidade da partícula na direita é um pouco menor, raiz de 2 sobre m e menos V0, mas você tem que ter conservação de fluxo da mesma forma. Então, se do lado de cá passam ρ0 vezes V0 partículas por unidade de tempo, esse mesmo número de partículas tem que ser preservado do lado de cá, porque o feixe tem que continuar, você não pode ter partículas presas aqui, né? Elas vêm e vão todas. Então, o que você tem é que o fluxo desse lado, ρ vezes V, tem que ser igual ao fluxo do lado esquerdo, que é ρ0 vezes V0, e com isso você pode calcular, então, qual que é a densidade de partículas por unidade de comprimento do lado direito, né? E ela vai ser maior, né? A densidade vai ser maior porque a velocidade desse lado aqui é menor do que lá. Então, o feixe à esquerda é menos denso,
o feixe à direita é mais denso, mas ele é mais lento. Tá? Então, mas não tem outra coisa que pode acontecer. Ou bate e volta, ou passa tudo. Certo? Essas são as únicas coisas que aconteceriam classicamente. Do ponto de vista quântico, o problema é mais complicado. Então, nós vimos que se a energia... Então, e tem essa montagem do feixe vem pela esquerda, e a energia, se a energia for maior do que V0, então, à esquerda do potencial, x menor que zero, a gente tem uma partícula livre. Então, as duas soluções independentes é E aí kx e E menos IKX, feixe vindo, feixe voltando. Então, essas A e B vão ser os coeficientes relativos à quantidade de partículas que chega, à quantidade que está voltando. E do lado direito, nós temos partículas indo para o lado de lá, com um momento menor, né, do que o momento K. Então, tem um momento K raiz 2ME e um momento Q 2ME menos V0. Então, essas são as soluções de cada lado. A gente não tem o termo E a menos IQX aqui por causa da condição de contorno. Né? Não tem partícula chegando da direita. E para resolver para completar a solução, a gente tem que colar a solução x menor que zero com a solução x maior que zero. Então, a gente impõe continuidade da função em x igual a zero. Então, em x igual a zero, isso igual a isso. Então, A mais B tem que ser igual a C. E a continuidade da derivada também. Então, deriva e calcula em x igual a zero. Então, quando deriva, cai um IK. Aqui cai um menos IK. Calcula em x igual a zero. Tem que ser igual a derivada aqui também calculada em x igual a zero. Então, tem essas duas equações que a gente pode resolver e tirar B e C em função de A. Então, fazendo esse cálculo que a gente fez na aula passada, então, o coeficiente B é proporcional a A, todo mundo a gente resolve em termos de A, e dão esses fatores aqui. Então, a função de onda fica calculada. Se a gente calcular o módulo quadrado da função de onda, então, que daria, né, a densidade do feixe em cada região, a gente vê que a densidade do feixe na região x maior que zero é essa daqui, e em x menor que zero ela oscila, né? Tem uma interferência entre a parte que vem e a parte que volta do feixe, e a gente tem esse tipo de figura. Então, vocês vejam que a densidade do feixe aqui à direita é alta, a densidade do feixe à esquerda é oscilatória, mas se a gente calcular a média disso, né, a média vai dar abaixo da densidade à direita, que é mais ou menos o que a gente viu na previsão clássica. Né? Quando o feixe passa para o lado de lá, a velocidade diminui, então, para compensar o fluxo, a densidade tem que aumentar. Então, a densidade aqui é um pouco maior que a densidade aqui. Então, o que é interessante da solução quântica é que a gente tem, mesmo estando acima, a energia estando acima de V0, uma parte do feixe ainda retorna. Né? Ainda a voz tem uma reflexão que não existe classicamente. Então, isso aqui é o efeito quântico diferente. Então, está aqui, né, os coeficientes de transição e reflexão. Então, a reflexão é a razão dos fluxos, né, que está voltando em relação ao incidente. E o coeficiente de transmissão, então, é o fluxo que passa em relação ao fluxo incidente. E tem que lembrar sempre que fluxo é velocidade vezes densidade, né, é V vezes ρ. Então, você tem que levar em conta que aqui a velocidade diminuiu do lado direito. Tá? E esses fluxos somam 1, que é a conservação, então, do número de partículas do feixe. Então, o que eu queria fazer agora é ver o que acontece quando E menor que V0. Tá? Então, eu vou sair daqui, vou fazer esses cálculos, depois a gente volta só para ver o resumo que tá aqui. Ok, então deixa eu sair daqui.
Alguma pergunta, algum comentário em relação a essa parte, essa revisão rápida que eu fiz? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a lousa aqui, o quadro? Não sei se... Estamos sim, professor. Legal, beleza. Deixa eu só ver, tem alguns comentários aqui, deixa eu só abrir aqui a... Beleza, então vamos lá. Então, deixa eu me posicionar aqui melhor para poder escrever. Então tá, então o que eu quero fazer agora então, é a mesma situação, né? Então é o degrau. Então esse aqui é o V de X. E eu vou considerar então agora um feixe de partículas que vem com energia abaixo de V0. Certo? Então, novamente, eu tenho que resolver a equação de Schrödinger em cada lado do potencial e depois fazer a colagem, né, dessas duas. O que acontece, então, do lado direito, vamos escrever a equação independente do tempo, novamente. P2φ dx2 mais Vφ igual a Eφ. Então, na região 1, na região x menor que zero, o potencial é zero. Então, a equação é a mesma equação que a gente tinha antes, menos H2 sobre 2m d2F2 igual a E vezes φ. Então, é a partícula livre. E a gente sabe, então, que as soluções aqui vão ser da forma E a IKX e E a menos IKX. Então, tem duas soluções independentes. E a menos IKX. Então, só para aquecer, né, vamos verificar isso aqui. Né? Se eu calcular dφ dx, então aqui cai um IK, A e a IKX. E dessa daqui cai um menos IK. Então, vai ter um menos aqui, menos IK, e a menos IKX. E se eu derivar novamente, então aqui desse termo vai cair um outro IK, com esse IK vai ficar um menos K2. Então, já vou colocar esse primeiro termo aqui. E quando eu derivo o segundo termo, cai um menos IK. Então, esse menos IK com esse sinal de menos dá um mais IK com outro IK também dá menos K2. Então, dá isso aqui. Os dois termos dão menos K2. E isso aqui que está entre parênteses é a própria função de onda. Menos K2 vezes φ. Pela equação, D2φ dx2 tem que ser menos 2me sobre H2 vezes o φ. E, portanto, esse K tem que ser raiz de 2me sobre H cortado. Tá? Então, isso é a solução, desde que o K tenha esse valor apropriado, raiz de 2me sobre H cortado. Do lado direito, vamos pegar uma página nova aqui. Do lado direito, o potencial é V0. Então, a equação agora que a gente tem que resolver é essa daqui, mais V0φ igual a Eφ.
e eu estou na condição de que E é menor que V0. Certo? Então, eu vou passar esse cara para o lado de lá e eu vou isolar a derivada segunda. Então, vamos ver. D2φ dx2. Então, você vê, eu passo V0 para cá, vai ficar E menos V0. Depois eu vou multiplicar por 2m sobre H2 e trocar o sinal. Vai ficar a derivada positiva lá. Certo? Só que, deixa eu escrever aqui em cima, E menor que V0. Então, isso aqui é negativo, né? E menor que V0, então eu vou passar esse sinal de menos aqui para dentro e vou escrever isso assim. V0 menos E, onde agora essa constante toda que aparece aqui é positiva, certo? Então, se eu chamar isso aqui tudo, como isso é positivo, eu vou dar um nome de kappa ao quadrado para essa constante. E agora, a equação que eu tenho que resolver para φ, ela é diferente da equação que a gente tinha antes, porque aqui, ó, a derivada segunda, deixa eu reescrever isso aqui no mesmo formato, a derivada segunda de φ é menos 2me sobre H2 φ. E esse cara que está aqui é justamente o k ao quadrado. Né? Então, isso aqui é menos k ao quadrado φ. Então, esse sinal de menos aqui, ele é importante, ele dá origem a esses i's aqui na exponencial, né? Porque quando a gente deriva duas vezes, o i ao quadrado dá o menos 1 e ele dá conta desse sinal de menos aqui. Quando a gente está com energia... O que eu fiz aqui? Só um segundo. Aqui. Energia acima... Só um pouquinho que meu... eu voltei para... Só um segundo que eu fiz uma confusão aqui com a minha tela. Ok. Como o sinal aqui é positivo, as soluções não são imaginárias, mas são reais. Então, nesse caso, φ de x vai ser igual a c elevado a menos kx mais d e a mais kx. Então, vamos verificar que isso aqui é correto. Então, vamos derivar. Então, dφ dx, aqui cai um menos k, aqui cai um mais k. Então, vai ter um k menos c e a menos kx mais d e a kx. E se a gente derivar de novo, então agora vai cair um menos k, com esse menos vai ficar mais, então vai dar um k ao quadrado, c a menos kx. E aqui também cai um outro k, já era positivo, então continua positivo, e a kx, que é igual a k2 vezes φ. Tá, então, nesse caso, as soluções são reais, e isso é o fato de estar resolvendo o problema numa região que é classicamente proibida, então você perde aquele caráter oscilatório e fica com essas oscilações, com essas exponenciais reais. Tá? Então, a solução... Estou sempre fazendo uma coisa errada aqui com a minha... aqui, com a minha tela. Vamos ver. Então, a solução que a gente obtém nesse caso, E menor que zero, ela tem essa cara aqui. Ó. A e aí kx
mais B e a menos IKX, se x for menor que zero, e esse K, raiz de 2ME sobre H cortada. Na solução positiva, eu tenho E a menos kx, D E a kx, e o kappa agora é raiz de 2M V0 menos E sobre H cortado, certo? Se a gente olhar aqui essa definição do kappa ao quadrado, então o kappa é a raiz desse cara aqui. Tá, e agora a gente tem que impor várias coisas, né? A gente tem que impor continuidade da função e da derivada em x igual a zero, e a gente tem que também impor a condição que essa função de onda representa um problema físico que a gente está tratando. Então, o que tem de errado aqui? Vocês podem olhar para essa solução e falar qual que é o comportamento dela. Então, você vê, para x negativo, ela oscila. Para x positivo, o que acontece com essa solução aqui? Também oscila? Como é que é? Também oscila para x positivo? Não, não oscila, porque isso aqui são Não? exponenciais. Não, porque esse que é o ponto, elas são exponenciais reais, né? Então, conforme o x aumenta, essa exponencial vai a zero, certo? O comportamento desse cara aqui, dessa função, é assim, né? Uma exponencial que vai diminuindo com x. Professor, mas o kappa, dentro do kappa não tem o V0 menos E? Tem o V0 menos E. O V0 é maior do que E, certo? Ah, V0 é maior que E, tá? Isso, Nesse caso, né? isso, exato. Nós estamos justamente naquela condição de que a energia da partícula é abaixo de V0. Então, toda a região positiva é uma região classicamente proibida, né? A partícula não devia estar lá. Mas, quanticamente, a gente resolve dar essas soluções aqui. O problema, você vê, essa solução, ela parece legal, porque conforme você entra dentro da barreira, a função de onda decai lá dentro, que é o que você esperaria que acontecesse. Só que essa componente aqui, ela é uma exponencial positiva. Ela faz isso aqui. Então, a função de onda, nessa região positiva, tem essa componente que vai a zero, mas isso aqui está explodindo. E a gente não quer isso aqui. Isso aqui não é permitido. A gente quer né, a função de onda tem que ser limitada. Ela vai representar aqui a intensidade, né, a probabilidade de se encontrar partículas lá dentro. Então, essa combinação linear que a gente escreveu aqui, que é a solução matemática mais geral possível, ela não é fisicamente aceitável. A gente tem que impor D igual a zero. A gente não quer essa componente. E isso é uma coisa que a gente faz na mão, na força bruta. Você fala, olha, a solução matemática é essa. Você lembra daquela discussão que a gente fez lá atrás, né, de que qualitativamente a concavidade da função de onda sempre tendia a crescer na região proibida, né? Então, esse comportamento aqui, ela tende a explodir aqui na região proibida. A gente tem que eliminar esse comportamento. Então, como que a gente faz isso? A gente fala, ó, a solução aqui não é só esse pedaço. Ela não tem a componente positiva. Senão, a solução fica fisicamente inaceitável. Então, a gente, na mão, a gente escolhe essa constante D igual a zero. Tá? Vejam que quando a gente fez a solução para energia positiva, a gente tinha aqui um C e a IQX, D e a menos IQX. Né? O Q era a raiz 2M e menos V0, porque lá o E era maior que V0. E as duas coisas oscilavam, então não tinha esse problema de divergência. A gente escolhia uma das constantes iguais a zero lá porque a gente não queria feixe vindo da direita, né? Uma condição de contorno. Aqui a gente está matando uma constante por uma questão de requerimento físico mesmo da solução.
Tudo bem? Professor, Diga. mas em algum momento a gente justifica isso? Essa é uma questão, tipo assim, até hoje esse problema a gente bota D igual a zero na força bruta? Isso, exatamente. Então, a questão é... Não é uma questão de falta de formalismo ou alguma coisa do tipo. Não é. E a questão toda é assim, né? As soluções... Deixa eu fazer um parênteses aqui embaixo. Por exemplo, deixa eu pegar uma cor diferente de caneta aqui para ficar... Aqui. Lembra que quando a gente tinha um potencial do tipo... um poço de potencial, tipo oscilador harmônico, que a gente vai resolver daqui a pouco, V de X, tipicamente, se a gente fixa uma energia qualquer e tenta resolver a equação de Schrödinger por uma energia qualquer, ela sempre tem solução. Só que essa solução, ela é tipicamente assim, ela oscila aqui e vai para infinito para cá. Então, ela existe. Matematicamente, essa função de onda, ela satisfaz a equação e a solução da equação. Só que ela não representa uma situação física possível, porque ela vai para infinito. E lá, o que acontece é que soluções que são bem comportadas, soluções que fazem isso aqui, só existem para algumas energias. Então, toda a origem da quantização de energia vem de a gente jogar fora soluções que não são fisicamente aceitáveis. Então, para essas energias quaisquer, a gente resolve, só que a função de onda diverge. E a gente simplesmente elimina essas soluções porque isso não pode representar uma partícula física. E só em algumas energias é que a solução é bem comportada e daí que vem a quantização de energia. Aqui é uma coisa semelhante. Quer dizer, existe essa solução geral, só que ela diverge. A gente não quer. Então, dentre essas soluções todas aqui, existe uma categoria, uma classe de soluções que é bem comportada e a gente vai se ater só a essas soluções. Então, a gente mata o D na mão mesmo. Tá? Então, isso acontece em todo lugar, né? Porque essa equação de Schrödinger você resolve. Dado um E, você vai lá e tem uma função que satisfaz. Só que é uma função maluca, né? Que diverge no infinito e essas a gente não quer. A gente fica só com as que são bem comportadas. Tá? Então, deixa eu resumir aqui. Tem uma pergunta, professor, na caixa de diálogo. Claro, diga. Na caixa de diálogo. Como é que é? Dá uma pergunta lá. Desculpa, deixa eu olhar lá. Onde é que eu estou? Aqui minha tela fica um pouco esquisita às vezes aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá lá. Vamos lá. A pergunta do Felipe a função de onda explodir, isso não vai ser possível. Mas no caso D não fosse zero, não, então. Aí que está. Veja só qual que é a montagem. Né? Aqui, eu vou fazer depois o caso do feixe vindo da direita. Aqui eu tenho um feixe vindo da esquerda, com energia menor que V0. Então, uma parte vem e uma parte volta, que são esses dois pedaços aqui, e tem um pedaço do feixe que entra na região proibida. Então, uma vez que ele entra na região proibida, a gente perde esse caráter oscilatório e fica com aquelas exponenciais reais. Não tem como você ter um feixe vindo da direita. Então, imagine que você vai fazer um feixe vindo da direita, que vai ser o último tópico que a gente vai discutir. Se o feixe vem da direita, a energia dessas essas partículas tem que ter uma velocidade positiva, certo? A velocidade dessas partículas aqui à direita é raiz de 2 sobre M, E menos V0. Então, o feixe da direita, obrigatoriamente, tem que ter energia maior que V0. Senão, ele não se propaga. Né? Porque a velocidade do feixe aqui já é dessa forma. Então, o feixe vindo da direita tem necessariamente energia maior que V0.
senão você não consegue fazer o feixe. Então, você não consegue jogar um feixe dentro da barreira, né? Porque aí a velocidade seria imaginária, você não consegue montar o feixe. Então, feixe vindo da esquerda, como o potencial é zero, você pode ter qualquer velocidade. Feixe vindo da direita, a velocidade, a energia tem que ser maior que V0, senão você não consegue fazer o feixe propagar. Tá? Então, é diferente. Ali, realmente, a constante D igual a zero, eu sei que soa um pouco esquisito, né? Mas é uma imposição de ter uma solução fisicamente aceitável. É assim que a gente tem que fazer, mas não tem outro jeito de eliminar essa componente. Você vê, a gente tem duas soluções independentes. Essa daqui é fisicamente aceitável, essa daqui não é, eu jogo essa fora. Tudo bem? Então, assim, resumindo, né? A solução, então, quando a energia é abaixo da barreira, então ela tem essas componentes, feixe que vem, parte refletida, e na região proibida, a gente só tem uma componente que decai exponencialmente conforme a gente vai entrando mais na região proibida. E agora a gente faz a mesma álgebra que a gente fez de continuidade da função e da derivada para calcular B e C em termos de A e calcular aqueles coeficientes de transmissão e reflexão. E a gente vai ver que tem uma coisa interessante que acontece nesse caso. Então, vamos lá. Continuidade de psi. De φ. Então, eu tenho que em x igual a zero, isso igual a isso. Então, A mais B tem que ser igual a C. E se eu derivar e calcular em x igual a zero, então deriva o primeiro, cai um IK. E aí eu calculo a exponencial em x igual a zero. Deriva o termo, cai um menos IK. Calculo a exponencial em zero. E do lado direito, cai um menos K, C, e a gente calcula em x igual a zero. Então, está aqui o par de equações. E agora você vê que antes eu tinha um I aqui também, né? Quando a energia era maior que a barreira, esses I's cancelavam. Agora não cancela. Fica assim mesmo. Então, vamos eliminar o C dessa equação. Então, o C a gente pode escrever como menos IK. Então, do lado esquerdo, eu ponho o IK em evidência. Tem um sinal de menos e divide pelo K. E vamos jogar na equação de cima. Então, esse C tem que ser igual também, então, a A mais B. Então, vamos resolver o B em função de A. Então, tudo que tem A, eu vou passar aqui para a... Deixa eu ver aqui. Eu vou passar o A para o lado... Deixa eu deixar o B do lado de cá. Vamos ver para ficar os sinais mais fáceis de olhar. Então, aqui o B é positivo, né? Ele tem, então, IK sobre K. Passo para lá, menos 1. Do lado de cá eu tenho A, 1, e esse menos IK passa para cá como mais IK sobre K. Então, multiplica tudo por K aqui para eliminar esse denominador dos dois lados. E vai ficar IK menos K. K mais IK. E daqui a gente tira o B. Escrever aqui, eu passo para a próxima página. Então, o B vai ser A que multiplica IK mais K sobre IK menos K. Certo?
Então, deixa eu passar isso para a próxima página. Então, é IK mais K sobre IK menos K. E o C, então lembra que A mais B igual a C, né? A primeira equação. Vamos calcular o C. Então, eu vou ficar... faltou o A, né? Isso aqui multiplica o A. Então, A mais A vezes fator, então é A mais B, que é A vezes IK mais K, IK menos K. Então, a gente coloca o IK menos K em evidência. Então, esse 1 aqui, IK menos K, mais IK mais K. Então, o K cancela e fica 2IK sobre IK menos K vezes o A. Certo? Então, esse é o fator C, esse aqui é o B. Então, dá para a gente juntar tudo isso aqui e escrever a função de ondas e interpretar o que são essas coisas todas aí. Então, vamos ver se dá para escrever aqui embaixo. Então, todo mundo tem um A multiplicando. Eu vou colocar aqui para fora. E aí, KX. Mais o B, então, que é IK mais K, IK menos K, e a menos IKX. E o C, 2IK menos K e a menos KX. X menor que zero. Menor que zero. Certo? Então, está aí a função de onda. Então, ela oscila de um lado, ela decai do outro. Então, vamos tentar interpretar esse resultado. E para isso, eu vou mexer um pouquinho nesse fator que está aqui. Eu vou reescrever esse cara de um jeito que é mais fácil de a gente entender. Então, deixa eu pegar mais uma página aqui. Então, ó, aquele fator que está lá, eu vou chamar de Bzinho. IK mais K. IK menos K. O Bzão é o Bzinho vezes o A, né? Só estou eliminando a amplitude A, que é comum a todo mundo. Então, esse cara aqui, isso aqui é um número complexo, certo? É uma contribuição complexa. E eu vou mostrar para vocês que ele é um número complexo de módulo 1. Então, olha só, quem que é o B estrela? Vai ser menos IK mais K, e aqui vai ficar menos IK menos K. Então, eu vou escrever aqui como IK mais K e um sinal de menos global aqui na frente, tá? Porque os dois vão ficar negativos. Então, vamos multiplicar um pelo outro. B vezes B estrela, o que vai dar? Então, tem esse menos que está aqui. Embaixo, olha só, vamos ver o denominador como é que fica. IK menos K, IK mais K. Então, vamos só fazer a conta aqui embaixo. Então, é esse vezes esse, que é menos K2. Esse K vezes menos K mais K dá menos K2. E os termos cruzados se cancelam, porque, olha, dá IK vezes K e aqui dá menos K vezes IK. Então, eles cancelam e dá só isso daqui. Vamos ver em cima agora. Em cima eu tenho IK vezes menos IK. Então, mais I com menos I dá 1. Então, isso aqui dá K².
Tá? Esse sinal de menos já está aqui fora. Capa com capa dá mais capa ao quadrado. E os termos cruzados também cancelam, né? IK, capa, e aqui capa com menos IK. Então, cancela também. Isso aqui dá 1, certo? Esse menos aqui entre aqui embaixo dá mais K2 mais K2. Isso aqui dá 1. Tá? Ou seja, o módulo quadrado de B é igual a 1. Isso implica que eu posso escrever B como sendo uma fase, tá? Que é a coisa que tem módulo 1. Tá? Então, quem que é essa fase? Ora, a fase do número complexo, né, se você escrever E aí delta como cosseno de delta mais I seno de delta, a gente vê que a fase do número complexo tem essa propriedade aqui. Ó. Tangente de delta é a parte imaginária de B, né, que é o seno, dividido pela parte real de B, que é o cosseno. Tá? Então, vamos calcular a tangente de delta para a gente ver que número que é esse. Então, a gente vai simplificar e isso aqui vai ajudar a gente a entender a física do problema. Então, vamos calcular. Eu vou reescrever o B mais uma vez, então, para separar a parte real e a parte imaginária. Então, eu vou reescrever o B assim. Ó. Eu vou pegar aquele cara que está lá, IK menos capa, e eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. E essa coisa vai ser o seguinte, eu vou multiplicar por menos IK menos capa, em cima e embaixo. Tá? Então, não estou multiplicando por 1, não estou alterando o número. Então, o que vai dar? Vai ficar meio apertado aqui, deixa eu descer um pouco a linha. Então, olha só, embaixo eu tenho novamente IK vezes menos IK dá K quadrado. Capa, menos capa com menos capa, dá mais capa ao quadrado, e os termos cruzados se cancelam. Esse com esse dá um sinal de mais, esse com esse dá um sinal de menos. Em cima, não é bem assim. Então, vamos ver o que sobra em cima. IK com menos IK, I com menos I dá 1, então dá um K quadrado. Capa com menos capa, menos capa ao quadrado. Só que os termos imaginários agora se somam e não cancelam. Ó, eu tenho um menos IK capa, outro menos IK vezes capa. Então, menos 2IK vezes capa. Então, está aqui, ó, parte real e parte imaginária separadinho. Como eu vou dividir uma pela outra, você vê a parte real de B é K2 menos K2 sobre esse denominador. A parte imaginária é menos 2K capa dividido pelo mesmo denominador. Então, quando eu dividir uma pela outra, esse denominador comum cancela, né? E a tangente, eu vou escrever aqui, depois eu passo a limpo na próxima página. Então, esse dividido por esse vai ficar menos 2K capa dividido por K2 menos capa 2. Tá? O denominador comum cancela quando eu divido. Tá, então, deixa eu passar limpo essa contaiada toda aqui. Então, aquele fator então, que multiplica o feixe que retorna, ele então pode ser escrito dessa forma, ele tem módulo 1, ele é uma fase, e esse delta, a tangente dele, a gente calculou aqui. Tá? Então, eu vou passar isso a limpo aqui. Vou escrever então assim, φ de x igual a
E aí, kx, mais o B é aquela fase, certo? E aí delta. Então, isso aqui é menos IKX mais I delta. O C, que eu não me lembro mais como que era, deixa eu olhar ele aqui. 2IK sobre IK menos K. Menos capa X. E esse delta, a gente sabe quem que ele é. A tangente dele é negativa, né? Vamos olhar de novo o valor aqui. Menos 2K capa sobre K2 menos K2. Tá? Então, tá aqui. Então, primeiro, vamos fazer então esse cálculo para encerrar essa discussão. Eu vou calcular o módulo de φ ao quadrado, para a gente ver então as amplitudes de probabilidade, né, do feixe indo para um lado e para o outro, e os coeficientes de transmissão e reflexão, como é que eles ficam. Então, olha só, φ ao quadrado vai ficar módulo de A ao quadrado. Então, você vê, do lado de cá, eu tenho que fazer isso vezes o seu complexo conjugado. Né? Só para a gente, então, poder acompanhar a conta, eu vou escrever aqui do lado o complexo conjugado daquilo para a gente poder fazer a multiplicação. E aí, Kx menos I delta. Certo? Então, vou multiplicar isso por isso. Então, esse com esse dá 1. E esse com esse também dá 1, né? Porque eles têm os expoentes trocados um com o outro. Então, tem 1 mais 1 dá 2. E agora tem os termos cruzados. Então, vamos ver. Esse com esse, vamos escrever aqui explicitamente, dá exponencial de 2IKX menos I delta. E esse com esse dá exponencial de menos 2IKX mais I delta. E aqui eu vou ter o módulo quadrado desse cara. Então, eu tenho que multiplicar esse número pelo seu complexo conjugado. Vamos escrever aqui também o complexo conjugado aqui do lado para a gente multiplicar. Então, menos 2IK. E aqui vai ficar menos IK menos capa. Então, eu vou colocar IK mais capa e trocar o sinal global. Então, vamos ver como é que fica o produto. Então, vai ficar esse vezes esse. Então, vai ter um sinal de menos. I ao quadrado é menos 1. 4. K2. E embaixo ficou IK com IK dá menos K2. Capa com menos capa dá menos K2. E os termos cruzados se cancelam. E aqui eu tenho menos 2 kx. Então, limpando isso aqui, eu vou ter módulo de A quadrado. Isso aqui eu divido e multiplico por 2 para aparecer um cosseno. Cosseno do quê? De 2kx menos delta. E aqui esses menos todos cancelam. Fica 4K2. K2 mais K2. Certo? Então, tá aqui, ó. Vamos fazer um desenho desse cara. Do psi ao quadrado. Então, ó, do lado de cá, ele oscila, certo? Então, ele vai, quando o cosseno é 1, isso aqui 2 mais 2 dá 4. Mas e quando o cosseno é menos 1, 2 menos 2 dá 0. Então, ele oscila entre 4 e 0 vezes o A ao quadrado. Então, essa oscilação eu vou desenhar aqui, depois eu explico por que eu fiz esse desenho.
É uma coisa assim. Então, isso aqui é 4 ao quadrado. E aqui é o decaimento exponencial do outro lado. Então, a gente sabe que se a gente calcular isso aqui em x igual a zero, eles vão, né, emendar direitinho, é contínua, derivada contínua, então está bonitinho. E notem que o pico do cosseno, o último pico, não acontece em x igual a zero, acontece antes. E quando que o cosseno é 1? Né? Ele vai ser 1 quando 2kx menos delta for zero. Então, quando esse argumento for zero, a gente está nesse máximo aqui. Então, quando x for igual a delta sobre 2k. Mas notem que o delta é negativo, né? A tangente é negativo, o delta é negativo. Então, esse cara ocorre um pouquinho antes de x igual a zero. Então, esse último máximo está aqui, e aí o cosseno cai e entra na região de decaimento exponencial. Tá? Então, quem que é o coeficiente de reflexão? Vamos calcular primeiro o coeficiente de reflexão, e aí a gente vai entender o de transmissão também. Mais uma folha aqui. Então, o coeficiente de reflexão, ele é, então, o fluxo que volta dividido pelo fluxo incidente. Então, vamos ver na nossa solução quem é quem. Está aqui, ó, o fluxo incidente. Então, você vê, primeiro, nós estamos olhando, então, aqui para x negativo, né? Tanto o que vem quanto o que volta tem a mesma velocidade, né? Que é h cortado k sobre m, que é p sobre m. A intensidade do fluxo incidente é módulo de A ao quadrado e, né, deixa eu escrever para cá. Então, isso aqui vai ser um H cortado K sobre M, vezes módulo de A ao quadrado, que é o incidente. Desculpa, aqui é B ao quadrado, que é esse aqui é o que volta. E aqui é o incidente, V ao quadrado. Então, esses caras cancelam, porque a gente está na mesma região. Fica B ao quadrado sobre A ao quadrado. E nós vimos que aquele coeficiente B, eu escrevi como A vezes o Bzinho, certo? Que é o I delta. Então, toda aquela parte que multiplica o A é o que eu chamei de Bzinho e é I delta. Então, se eu calcular módulo de B, isso aqui é igual a módulo de A, porque a fase tem módulo 1. Então, módulo de B ao quadrado é módulo de A ao quadrado, e isso aqui dá 1. Então, ou seja, tudo volta. A reflexão é total. E isso é porque não existe propagação dentro da barreira. O feixe vem, ele pode entrar um pouquinho na região proibida, mas ele volta. Ele não propaga aqui. Essa densidade vai a zero exponencialmente dentro da barreira. Então, tudo que bate volta, o que está de acordo com a nossa expectativa clássica. O que tem de estranho é que existe uma probabilidade de você encontrar partículas aqui dentro ainda. Mas essa probabilidade vai a zero conforme você vai entrando na região proibida, né, mais para frente. Então, a reflexão é 1 e a transmissão ela é zero porque não existe nada propagando, né? Não existe uma onda aqui dentro, não existe nada oscilando. Só existe essa pequena penetração na barreira. Então, o R é 1 e o T a gente nem calcula. O T é zero porque não existe onda propagante. Propagando. Opa, nossa, está tudo errado aqui, deixa eu parar. Não existe onda propagando na parte X positivo. Tudo bem? Esse delta, né, essa fase que aparece aqui, ela é muito interessante, né, quando a gente olha
essa solução com esse deltinha aqui, ela é muito legal pelo seguinte. Imagina que você tenha... eu quero mostrar 2 videozinhos para vocês que eu achei na internet, mas deixa eu só dar um outro problema interessante que a gente pode fazer aqui, que é o seguinte: imagina que V0 vai para infinito. Ou seja, você tem um potencial que é 0 e infinito aqui. Certo? Então, o que acontece? A partícula, ela não consegue. Potencial infinito, a probabilidade dela entrar é 0. Tá? E se a gente olhar aqui nessas soluções, deixa eu ver se dá para ver isso explicitamente, lembra que esse kappa é raiz de 2m V0 menos V sobre a cortada. Então, quando o V0 fica muito grande, o kappa fica muito grande. Então, nesse limite, eu posso desprezar esse kappa2 aqui. Então, eu fico com uma... Deixa eu fazer aqui. Então, nesse limite, deixa eu fazer do lado de cá. A tangente de delta, então, menos 2kk, deixa eu escrever ela aqui. Menos 2k kappa sobre K2 menos K2. Então, se o kappa ficar muito grande, isso aqui se aproxima de... Então, eu desprezo esse cara aqui sobre... um dos kappas cancela. O sinal fica positivo, né? Isso. E isso aqui, então, quando o kappa vai para infinito, isso aqui vai para 0. Certo? Então, esse negócio vai para 0, o delta vai para 0. Eu estou achando que esse delta devia ir para... Deixa eu só ver se eu estou fazendo a coisa certa aqui. V0 vai para infinito. Delta... Só ver se estou fazendo esse limite aqui de forma correta. Isso. Tá. Tem delta vai para 0. Só que isso, a tangente vai para 0. Só que isso que eu escrevi aqui embaixo está errado. Na verdade, o delta não vai para 0. O que a gente tem que fazer isso com mais cuidado, mas eu vou fazer aqui meio rapidamente. Na verdade, o delta vai para π. Aqui a tangente de π também é 0. Né? Então, se a gente fizer a coisa de forma correta, a gente vê que, na verdade, o delta vai para π. Eu posso tentar depois argumentar melhor. E, portanto, a função de onda ali do lado direito, do lado esquerdo, então ela vai a 0 aqui, certo? E a função de onda do lado esquerdo vai ficar A, que multiplica E aí kx, mais E aí delta, E a menos I kx. Como o delta vai para π, esse cara aqui, então, vai ser cosseno de delta, mais I seno de delta. O seno de π é 0, o cosseno de π é menos 1. Então, a função de onda vai ficar E a I kx menos E a menos I kx, que é um seno, certo? Eu só dividir por 2i e multiplicar por 2i. Isso aqui é um seno de kx, que é o que faz sentido, porque eu quero que quando x igual a 0, a função de onda vá a 0. Tá? Então, ela vai oscilar aqui, ela vai ser um seno dessa forma. Então, a distância do pico aqui, em relação à origem, é a maior possível nesse caso. E a função de onda vira um seno. Então, o que acontece é que, se você faz... Eu vou mostrar um vídeo, não sei se vai dar para ver no vídeo isso, mas vocês vão ver isso com mais detalhe, acho que em quântica 1, é que a partícula, quando ela bate na barreira, ela
Se você comparar com uma partícula clássica, a partícula clássica vem, bate na barreira e volta. A partícula quântica, por causa dessa fase delta aqui, ela vem, bate na barreira e ela fica um tempinho grudada na barreira e depois volta. Existe um atraso, um retardo na reflexão da bolinha na parede devido a esse delta. E esse retardo, né, é como se a parede prendesse um pouco a partícula lá dentro, como se ela entrasse um pouquinho, né, e depois sai, então ela demora um tempo aqui dentro. Esse retardo tem um nome, ele chama de Wigner, atraso de Wigner. E eu vou tentar mostrar isso aqui no filminho, mas eu não sei se no filminho vai dar para ver exatamente. Ah, tá. Desculpa. Ele não entendeu por que o π em vez do zero, né? Deixa eu ver se eu consigo argumentar o π aqui do jeito que eu fiz. Deixa eu ver. Vou voltar um pouco para trás aqui. Tá aqui, ó. Então, o delta, ou seja, eu tenho aqui a tangente de delta, que é esse cara aqui, e a tangente. Então, uma vez que eu tenho a tangente, como que eu calculo o seno e o cosseno? Né? Então, deixa eu tentar argumentar o π. Vou pegar mais uma luz aqui. Então, olha só, se eu tenho uma tangente de um certo número, a tangente de delta é dada, certo? Eu vou chamar isso aqui de U, que é aquele número que a gente calculou. O cosseno de delta, deixa eu ver se eu me lembro disso aqui, eu posso escrever como cosseno ao quadrado de delta é 1 mais tangente ao quadrado de delta. Deixa eu ver se é isso. A tangente é seno sobre cosseno. Isso. Isso aqui dá o cosseno quadrado de delta. Você vê, tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, tira o mínimo aqui, multiplica dos dois lados por cosseno ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui dá 1, então eu pego o cosseno ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é uma expressão que eu posso usar. Então, o cosseno de delta é 1 sobre a raiz de 1 mais tangente ao quadrado de delta. O seno, eu posso também escrever em termos da tangente, fazendo o seguinte, eu pego essa expressão aqui, que é o cosseno, multiplico por seno ao quadrado e divido por cosseno ao quadrado. Ou seja, eu multiplico pela tangente ao quadrado. Então, se vocês abrirem a tangente em seno sobre cosseno, vocês veem que isso aqui é verdade. Então, eu tenho essas expressões aqui. 1 mais tangente ao quadrado de delta. Então, a nossa tangente ao quadrado era, vamos pegar o valor dela aqui atrás, menos 2k capa. Eu vou inverter isso aqui, eu vou fazer 2k capa sobre K2 menos K2. 2k capa. Então, isso aqui é K2 menos K2. Isso. Então, vamos ver quem que é o seno e o cosseno. 1 mais tangente ao quadrado vai ficar 1 mais 4K2 K2 K2 ao quadrado. Então, vamos tirar o mínimo aqui. Então, isso aqui sobe aqui em cima. Mais 4K2 K2. Então, abre aqui esse quadrado. Ó. Isso aqui vai ficar K ao quadrado, K quarta, mais K quarta, menos 2K2 K2. Menos 2 mais 4 dá mais 2. E aqui fica a mesma coisa.
Então, isso aqui é K2 mais K2 ao quadrado, K2 menos K2 ao quadrado. Tá? Então, o cosseno de delta, ele é... Eu tiro a raiz desse cara e inverto. Então, isso aqui vai para cima. E aquilo vai para baixo. Certo? É isso. Aqui é mais, né? Aqui é mais. K2 menos K2. Eu estou perdendo algum sinal aqui, por isso que acho que está ficando um pouco estranho. Eu devia ter... Tá certo isso aqui? K2 menos K2. Deixa eu só conferir essa conta aqui. Isso ao quadrado, isso aqui ao quadrado. Isso. Deixa eu só voltar, só para conferir um sinal aqui. Esse cálculo do B, deixa eu só ver se eu não perdi nenhum sinal aqui, logo no começo. Esse B ficou 1, mais passei... Mais, tá, o B eu passei para cá, ficou mais com menos, tá certo? A, 1, menos ficou mais, tá certo? IK menos K, K mais IK, não, tá certo. Aqui tá ok, né? B igual a K mais IK, IK menos K, então tá ok. IK mais K, IK menos K. Isso. Deixa eu ver aquele meu Bzinho, IK mais K. Deixa eu só ver se aqui eu fiz alguma coisa errada. Tem alguma coisa... Aqui já dá para ver o sinal, né? Você vê, quando eu faço o V0 muito grande, o K fica muito grande. Então, eu posso desprezar esses IK e o B vai dar menos 1. Certo? Então, quando o V0 fica muito grande, o Bzinho tende a menos 1. E menos 1 é EIP. Isso aqui não tende a 1, isso aqui tende a menos 1. Eu acho que quando eu fiz alguma coisa aqui do delta, deixa eu conferir o delta só para ver se eu errei em alguma coisa. O B, IK mais K, IK menos K, multipliquei pela mesma coisa. Então, ficou mais K2, menos K2, menos 2IKK, tá certo. K2 menos K2. Aqui eu estava... acho que aqui é mais fácil de ver, né? Se a gente pega essa expressão diretamente aqui, acho que é mais fácil de ver. Talvez eu tenha algum sinal errado ali para frente, mas aqui se eu faço K indo para infinito, o B tende a menos 1, e menos 1 é EIP. Tá? Então, o delta, de fato, tem que tender a π. Depois eu confiro essa última conta. Acho que eu tenho algum sinal errado aqui, porque aqui, quando o K vai para infinito, o cosseno está dando 1, né, e não menos 1, como tinha que dar. Eu perdi algum sinal aqui nessa coisa toda aqui. Beleza. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar um stop aqui nesse. E deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vocês estão vendo aí o meu... Vocês estão vendo um filminho aí, uma tela de filme? Estamos sim, professor. Legal. Então, deixa eu ir. Então, essa primeira simulação é o seguinte. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Beleza. É uma simulação, na verdade, isso aqui é uma simulação em 2 dimensões. Aqui
você tem um potencial degrau que ele é 0 nessa faixa da esquerda e V0 na faixa da direita. Só que eu tenho um movimento não só na direção X, que tem o degrau, mas na direção Y o movimento é livre. Tá? É que fica melhor a simulação desse jeito. Então, deixa eu colocar para tocar aqui. Então, aqui, ó, você vê o pacote, é um pacote de ondas, tá? Aqui é uma única partícula, uma parte do pacote transmitindo. Então, isso aqui é uma situação onde E é maior que V0 e uma parte do pacote sendo transmitida. O que é... Se você fizesse o cálculo clássico, você vê que o pacote de onda ele desliza na barreira antes de sair, né? Vou ver se eu voltar para trás. Então, deixa eu acabar, eu toco de novo. O pacote clássico ele deveria bater agora e já sair. Mas não, ele escorre um pouquinho e depois sai. Então, ele demora um tempinho antes de descolar da parede. Isso tem a ver com aquele delta. Mas para mostrar isso matematicamente é um pouco mais complicado. Deixa eu mostrar uma outra simulação aqui que eu separei, que é tá aqui. Essa daqui, então ele vai mostrar aqui em cima, então você vê a barreira de potencial em preto, em vermelho é o módulo da função de onda, e aí tem a parte real e a parte imaginária também nessas ondinhas oscilando. E aqui embaixo está sendo mostrado, vamos olhar só em cima, depois eu falo o que está mostrado embaixo. Então aqui ó, a energia incidente é metade da energia da barreira, então E é menor que V0. Então, você vê que o pacote ele entra um pouquinho aqui, mas ele acaba voltando. Tá? Então, tudo volta. Nada, de fato, é transmitido. Agora, você está com energia exatamente igual a V0. Então, nesse caso, uma parte do pacote passa e uma parte volta. A parte que passa tem velocidade menor. Agora, você está com energia 2 vezes V0. Então, agora vai transmitir muito mais do que refletir. Então, a maior parte do pacote passou e tem uma parte pequenininha que volta, que aqui já está bem pequena, então é difícil até de ver, mas ela um tanto volta. Então, deixa eu tocar de novo. Aí eu comento sobre essa parte aqui de baixo. Então, energia menor que V0, energia igual a V0. E depois a energia, o dobro de V0. Então, o que está mostrado aqui embaixo é o seguinte, deixa eu dar uma pausa aqui e mostrar uma coisinha antes de vocês verem o que está aqui embaixo, que também é bem legal. Deixa eu compartilhar os slides novamente. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, então, aquele pacote de ondas, então, é uma combinação linear dessas soluções que nós estamos montando e tem que combinar várias delas para que a gente obtenha uma coisa que se pareça com um pacote de ondas. Então, a gente combina essas ondas com esse coeficiente C de K e a gente faz isso de tal forma que, né, em T igual a 0, a gente tem um pacote gaussiano se movimentando para a direita com um momento K0 médio. Né? Então, aquela coisa que está mostrado na parte verde, que eu vou mostrar de novo, é o comportamento, é a transformada de Fourier dessa função de onda. Então, é o peso de cada onda que compõe o pacote conforme ele vai evoluindo. Tá? Então, se tomar a transformada de Fourier disso aqui, a gente vai ter, é como se fosse o peso de cada onda na contribuição do pacote, tá? De cada momento no pacote.
Então, aqui, deixa eu voltar lá para a simulação. Então, você vê se eu tocar de novo. Então, isso aqui vamos começar de novo. Então, ó, o momento está positivo, o momento médio é positivo, que a partícula está indo para cá. Depois, o momento médio fica negativo, aí vai para menos tanto. Né? E você meio que recompõe um pacote gaussiano que estava indo, fica um pacote gaussiano voltando. Quando você está com a energia igual da barreira, uma parte do pacote volta, então tem momentos negativos, mas tem uma parte que tem momento positivo também. Então, isso aqui é quanto está indo para um lado, quanto está indo para o outro. E quando você tem energia muito acima da barreira, o momento é positivo, está lá perto de 5, né? Ele dá uma flutuada, mas ele continua positivo. Você vê que o momento diminui, né? Ele estava maior e diminui, porque você está na região de velocidade menor. Vou tocar mais uma vez só. Então, aqui abaixo da barreira, a partícula bate e volta. Então, o momento vai de positivo para negativo. Depois, o momento igual da barreira, energia igual à altura da barreira. Então, a composição de momento se quebra em duas. Uma parte volta, fica com um momento menos K, mas a parte que está dentro tem um pico numa região menor, né? Se a velocidade lá dentro é menor. Aqui também, momento inicial maior que 5, mais ou menos, e depois que o pacote passa, o momento diminui, né? Porque a densidade de partículas no feixe aumentou. Então, isso é para manter o fluxo constante. Certo? Então, é isso. Deixa eu só voltar aqui para os slides para encerrar. Então, eu ia começar a falar da barreira de potencial, mas acho que é melhor parar por aqui. A gente fala da barreira na aula que vem, eu já monto e construo o problema. Mas, então, aqui só para resumir. Eu não falei do feixe da direita. Eu vou falar bem rapidamente aqui. Deixa eu só passar pelo resumo todo aqui que a gente viu. Então, olha só. Deixa eu tirar isso da frente. Então, ó, quando você está com energia maior que V0 e o feixe vindo pela esquerda, você tem parte que vem, parte que volta e a parte que passa, e passa mesmo. A componente oscilatória, né, ela se mantém para todo x. A gente calcula a função de onda, módulo quadrado. O módulo quadrado na região que passa, ele não oscila, ele é constante. E a gente tem, então, esse tipo de figura aqui. Aqui tem uma interferência entre a parte que vem e a parte que volta, e aqui a parte que passou. Coeficiente de transmissão, reflexão. Energia menor, deixa eu ver, tem duas perguntas aqui. Legal que vocês gostaram dos vídeos aí. Eu posso colocar depois na página o link dessas páginas, né, desses videozinhos, que são bem bacanas. Se eu achar mais algum, eu coloco lá também. Então tá aqui, ó. Quando você está com energia abaixo da barreira, na região classicamente proibida, você tem um decaimento exponencial da função de onda, então não tem transmissão, é só uma pequena penetração, o feixe entra um pouquinho, mas ele acaba sendo refletido de volta. Então tá aqui o cálculo dos coeficientes. Esse cara, então, tem módulo 1, a gente pode escrever ele como E aí delta. Então, o módulo quadrado da função de onda tem essa cara. E está aqui, então, a função de onda e o módulo quadrado. Tá? O coeficiente de reflexão é 1, então transmissão é 0. A gente pode estimar, né, o quanto que a partícula entra na barreira, tem esse comprimento de penetração. É só fazer o expoente igual a 1, né? Quando x igual a 0, eu tenho essa amplitude. Quando o expoente é 1, a amplitude caiu por 70%, né, mais ou menos. Então, é uma estimativa desse comprimento de penetração, é o inverso desse kappa, essencialmente.
que está aqui. Então, ele é proporção H cortado, então ele é pequenininho, e ele diminui conforme o V0 vai aumentando. E está aqui os coeficientes, né? Então, energia menor que V0, reflexão total, e depois reflexão diminui, transmissão aumenta. E se a gente fizer agora, último comentário, não vou fazer, fica como exercício para vocês fazerem esse caso. Se o feixe vem da direita, o que acontece? Na direita, essa daqui é a parte incidente, né? E a menos IQx é o feixe vindo um momento negativo da esquerda para a direita. A parte que volta é E a IQx e o Q 2ME menos V0, né? Porque você está na direita acima de V0. E a parte que transmite é C e a menos IKX, porque ela transmite indo para a esquerda. Né? Então, você tem que tomar cuidado com esses sinais aqui. Quem que é o incidente? O incidente agora tem velocidade negativa, o que volta, que tem velocidade positiva, e o que passa também passa indo para menos infinito. Né? Então, passa com velocidade negativa. Mesma coisa, continuidade da função e da derivada, função de onda, coeficientes de transmissão e reflexão, fica bastante simétrico com o feixe vindo da esquerda com energia acima de V0. Tá? E, nesse caso, não tem como ter energia menor que V0, né? Senão você não consegue nem fazer o feixe na região em cima do potencial. Tá? Então, exercício para vocês é fazer essa conta aqui com detalhe, calcular tudo, entender esses sinais todos aqui e calcular a função de onda e os coeficientes de transmissão e reflexão. E pacote de onda, né? Então, quando a gente faz essa combinação de pacotes de onda, então você tem, esse aqui é aquela simulação que está no livro, com uma energia abaixo de V0. Então, o pacote vem, tem essas interferências todas aqui, ele acaba indo de volta. Tá? Então, acho que é isso por hoje. Então, na aula que vem, eu vou fazer o caso do potencial degrau, tá? Que é bem bacana, a barreira de potencial. Então, agora o feixe pode, de fato, transmitir para o outro lado. Ele é bem mais chato de fazer a conta, né? Vocês vão ver que eu tenho 3 regiões agora, né? Tem uma região aqui, tem a região no meio, tem a região de lá. Então, a conta vai ser um pouco mais enrolada. Eu vou fazer ela de uma forma simplificada, eu não vou resolver em detalhes, senão a gente vai ficar horas aqui fazendo uma álgebra aí de cálculos daqueles coeficientes, mas eu vou indicar para vocês como é que faz e a gente faz isso então na segunda-feira. Certo? Perguntas, comentários? Então, eu acho que é isso por hoje. Boa semana para todos. Qualquer coisa, diga lá. Ia falar, você mandou um e-mail mudando a data da prova, né? Ah, sim. Porque eu realmente não sei, tipo assim, como ficam para as outras pessoas e tal, em relação a datas. Tá. É só que a gente tinha inicialmente marcado para o dia 24 e eu lembro que você tinha falado que a parte da equação de Dirac não cai na prova exatamente, né? Tipo, não cai. Isso. E aí, tipo assim, eu realmente não sei quanto o pessoal, assim, inclusive o pessoal que faz eletro, porque tem outras datas, mas assim, se a minha dúvida é se tipo assim, se a gente poderia, quem sabe, manter a prova na data do dia 24 e depois da prova a gente fazer as nossas aulas de equação de Dirac, já que ela não vai cair na prova, e, tipo, a gente realmente vê-la depois da prova. Mas eu realmente não sei, tipo, eu falo pelo menos por mim, que para mim é um pouco mais diferente, mas eu preferia a data anterior de prova, né? Deixa eu só ver aqui. Então, eu na verdade, como nós perdemos a aula semana passada, deixa eu só abrir aqui o programa para a gente ver. Eu vou só parar de gravar, porque acho que não precisa dessa parte.
Deixa eu só ver aqui.